Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos junto com os irmãos, aprendendo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Domingo, dia 23 de fevereiro de 2020, nós estaremos estudando a 8ª lição do trimestre. E estaremos neste momento fazendo a leitura das lições que serão apresentadas nas respectivas salas de aulas. Queridos, todavia, antes de nós adentrarmos na lição do próximo domingo, dia 23, nós queremos chamar a atenção dos irmãos que já se encontra à nossa disposição a lição do próximo trimestre, que tem por tema a Igreja Eleita. A lição que vai ser composta de 13 lições. O comentarista será o nosso pastor, irmão em Cristo, Douglas Batista. A lição está dividida dentro dos seguintes assuntos: carta aos Efésios, saudação ao destinatário, a primeira lição. A segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira lição, eleição e predestinação. A quarta lição, a iluminação espiritual do crente. A quinta, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. A sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A oitava, edificados sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A nona lição, o ministério da unidade revelado. A 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. A 11ª, atributos da unidade da fé. A 12ª, a conduta do crente em relação à família. E a 13ª lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Queridos, esta é a lição de adulto, que estará falando sobre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como dissemos, é a lição que tem por comentarista o pastor Douglas Batista. Esta é a lição do próximo trimestre, que já se encontra à nossa disposição. E no decorrer das demais aulas, nós também estaremos trazendo os assuntos que serão apresentados no próximo trimestre nas demais salas de aula. Tá certo, irmãos? Como os irmãos já sabem, é de costume estarmos ouvindo os hinos ao fundo de nossa fala. E nós estamos assim trazendo aos irmãos a apresentação dos hinos para que os irmãos já também possam ir se assimilando. Queridos irmãos, a lição do maternal. Vamos conhecer Jesus, é o tema do trimestre. E tem por tema neste próximo domingo, Jesus é batizado. Tem por título da leitura que será apresentada em classe, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. E o versículo para ser guardado no coração, Mateus 3 e 17. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Esta é a lição que será apresentada na classe do maternal em todo o Brasil. Você, meu querido irmão, que tem um filho nessa faixa etária, 3 e 4 anos, o conduza à maior escola bíblica dominical, maior escola bíblica teológica do mundo, melhor dizendo, que é
a escola bíblica dominical. Eles estarão aprendendo neste domingo sobre o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, a lição do jardim de infância, 5 e 6 anos, que tem por tema trimestre todo, família, um presente do meu amigo, e o título da lição do próximo domingo, presentes para uma mãe. Está contido em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. A história bíblica, ela será apresentada sobre a viúva que tinha que pagar uma dívida e seus filhos iam ser levados como escravos para pagamento daquela dívida. E aí os teus filhos estarão apresentando as historinhas contidas no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 17, que é a história do profeta Eliseu. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e seus milagres não têm fim. É um dos versículos que também serão abordados na sala de aula dos alunos de 5 e 6 anos. Exaltado seja o nome de Jesus. A lição agora dos primários, 7 e 8 anos. A leitura bíblica está contida em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, e vai tratar sobre a tentação de Jesus. Por que motivo Jesus foi tentado? Ele, sendo filho de Deus, ele poderia ter repreendido de imediato ao inimigo, mas ele se colocou no lugar de servo, cumpriu os regramentos determinados pelo seu pai. E a lição que tem por tema durante todo o trimestre, conhecendo a vida de Jesus, terá por título, neste domingo, a tentação de Jesus. Ponto central da lição é: Jesus venceu o diabo e toda tentação, usando a própria palavra de Deus. Você que tem filho nessa faixa etária, 7 e 8 anos, da classe do primário, veja se ele está aprendendo verdadeiramente o que está sendo ensinado e o que é recomendado pelas casas publicadoras. Faça pergunta, estimule aos seus filhos a querer aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. E se você ainda não o levou, leve a se matricular na maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, chegamos agora na lição dos júniores, alunos de 9 e 10 anos, que está aprendendo sobre os amigos de Jesus durante todo este trimestre. E a lição deste domingo é o amigo querido. Quem foi este amigo querido de Jesus? Ou quem é este amigo querido de Jesus? Quer saber? Leva o teu filho para a escola bíblica dominical e ele lá vai aprender, e você pergunta a ele, troca essas experiências. A lição está contida em João, capítulo 11, versículo 1 ao 44. É a história de Lázaro, História bastante conhecida, bastante difundida em pregações, e que teus filhos estarão aprendendo dentro daquilo que é recomendado pela CPAD. Na segunda-feira existe a lição, a leitura para meditar durante a semana. Romanos 8, 28, tudo contribui para o nosso bem. Terça-feira, 2 Coríntios 1, 3 e 4, o Senhor nos auxilia em nossas aflições. Quarta-feira, João 6 e 40, Jesus nos ressuscitará. Quinta-feira, João 3,16, quem crê em Jesus terá vida eterna. Sexta-feira, Apocalipse 1, 17 e 18, Jesus venceu a morte. E no sábado, João 5 e 21, Jesus nos dá vida. Queridos irmãos, a minha esposa é professora desta faixa etária e eu contemplo a sua dedicação no ensinar.
E você que tem filho nessa faixa etária, os leve para, desde já, ir aprendendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições do pré-adolescentes, 11 e 12 anos, que tem por tema durante todo o trimestre o maravilhoso plano da salvação. A lição do próximo domingo está contida em Romanos 4, versículo 1 a 8, e versículo 5, e capítulo 5, versículo 1 e 2. Tem por tema: já estou justificado. A Bíblia diz: feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Salmo 32 e versículo 1 é um versículo para ser meditado. Fala a respeito, da nossa justificação em Cristo Jesus. Nós que um dia éramos perdidos, ovelhas desgarradas, e hoje somos justificados em Cristo Jesus. Esta é a lição que será apresentada nas classes dos pré-adolescentes. Quer aprender mais? Leva o teu filho a aprender na escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo, e depois pergunta a ele: como foi, meu filho, a tua aula? O que foi que teu professor ensinou? Eu faço isso com meu filho. E ele fica: foi isso, painho. E eu tenho visto, que verdadeiramente temos criado novas gerações de cristãos que têm correspondido às expectativas. Pelo menos eu digo isso a respeito da minha congregação da qual eu faço parte. E temos visto uma adolescência, uma juventude dedicada na palavra do Senhor. Queridos irmãos, chegamos agora nos adolescentes vencedores, 13 e 14 anos. Eita Deus! Estes adolescentes, que estão naquela faixa etária que só Jesus na causa, e eles estarão aprendendo neste domingo a resistência contra a tentação. O tema da lição do trimestre: Jesus Cristo, o melhor modelo. Texto bíblico em classe está contido em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Também fala a respeito da tentação de Jesus. O destaque do versículo para eles: pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque a luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Hebreus 12, 3 e 4. Esses alunos também estarão aprendendo sobre como vencer a tentação através da palavra. É a classe do meu filho que está com 14 anos, indo completar 14 anos, há um ano que está fazendo, há 2 anos que está fazendo parte desta sala de aula, e tem sido uma bênção para a sua vida os ensinamentos apresentados. Queridos irmãos, chegamos agora na lição dos jovens adolescentes, aquela faixa etária que é adolescente, está entrando na juventude, 15 e 17 anos. A lição que trata dos profetas menores. Neste domingo, eles estarão aprendendo sobre Naum, o juízo de Deus. A lição está contida em Naum, capítulo 2, versículo 1 ao 10, e depois o versículo 13. A lição tem os versículos para ser lido durante a semana. Segunda-feira, 2 Coríntios, capítulo 5 e 10, retribuição pelas obras. Terça-feira, Provérbios 10 e 13, correção para os que não têm juízo. Quarta-feira, Provérbios 10 e 25, o ímpio será destruído. Quinta-feira, Salmo 9, versículo 7, o Senhor julgará a todos. Sexta-feira, Romanos 6, 33, parte A.
pecado gera morte. E sábado, Provérbios 24 e 20, não há futuro para o ímpio. Existe um versículo para a meditação que também está contido em Salmo 94, 23. E fará recair sobre ele a sua própria iniquidade. E farão cair sobre ele a sua própria iniquidade e malícia. E os destruirá na sua malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Então, estarão aprendendo sobre o profeta Naum, período difícil do povo de Israel, né, mas que foram vencedores através da obediência. Queridos irmãos, chegamos agora na lição dos jovens, né, de 18 aos 24 anos. A lição dos jovens que têm aprendido sobre Jesus Cristo, Filho do homem e Filho de Deus. E neste domingo estarão aprendendo sobre a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Lição contida em 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 ao 21. A agenda de leitura da semana. Segunda-feira, Efésios, capítulo 5, versículo 2. Jesus, a melhor oferta. Terça-feira, 1 Coríntios 1 e 30. Jesus, nossa redenção. Quarta-feira, 2 Coríntios 5, 18. Jesus, caminho para a nossa reconciliação. Quinta-feira, Colossenses 1 e 21. Fomos reconciliados em Cristo. Sexta-feira, 1 Timóteo 2 e 6. Ele doou-se como preço de redenção. E no sábado, Filipenses 2 e 7. Jesus tomou a forma de servo. Texto para a meditação deles está em Hebreus 9 e 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Queridos, você jovem da casa do Senhor, que ainda não participe da escola bíblica dominical, sinta-se não convidado, mas intimado a fazer parte da maior escola teológica do mundo, que é a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo. Queridos, chegamos por fim na lição dos adultos. A lição do adulto deste domingo, dia 23, está contido em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Tem por título o início da civilização humana. O texto áureo está em Gênesis capítulo 4 e versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4 e 17. Aí vai se tratar da civilização, né, após o pecado. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. A leitura semanal, segunda-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, o início da civilização. Terça-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 8, o primeiro conflito civilizacional. Quarta-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 9 ao 15, Deus intervém na civilização. Quinta-feira, Gênesis capítulo 4, 16 e 17, a formatura da primeira cidade, a formação da primeira cidade, melhor dizendo. Sexta-feira, Gênesis capítulo 4, versículos 19 e 24, iniquidade e civilização. E sábado, Deuteronômio 28, 1 ao 6, a bênção na civilização. A lição está dividida em 3 tópicos, cada tópico dentro dos seus respectivos tópicos, porém tem por objetivo geral esclarecer que Deus intervém na civilização humana.
Objetivo específico, conceituar a origem da civilização humana, correlacionar a civilização e conflito e demonstrar o Deus que intervém na civilização. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor o varão. Versículo 2, teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6, e o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizestes, não haverá aceitação para ti, e se não fizestes, o pecado jaz à porta, e para ti terá o teu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde estará Abel teu irmão? E disse: eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? Primeira mentira, né? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 11, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12, quando lavares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Versículo 13, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Versículo 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Queridos irmãos, como dissemos, está dividido em 3 tópicos. Tem por ponto central fundar uma sociedade que glorifique a Deus e o Pai, a Deus e o que o Pai espera do homem. Fundar uma sociedade que glorifique a Deus é o Pai espera do homem. Primeiro ponto da lição: a origem da civilização humana. Primeiro tópico do primeiro ponto, a definição da civilização. Segundo tópico do primeiro ponto, o casamento como base de civilização. O terceiro subtópico do primeiro ponto, a subsistência da civilização. Segundo ponto da lição, a civilização e conflito. Primeiro subtópico do segundo tópico, Caim e Abel. Segundo subtópico do segundo tópico, a cidade de Lameque. Terceiro, a tecnologia. Terceiro tópico da lição, Deus que intervém na civilização. O primeiro subtópico do terceiro tópico, a intervenção na biografia de cada homem. Segundo subtópico do terceiro tópico, a intervenção na história da civilização. Terceiro subtópico do terceiro tópico, Jesus, a única esperança para a civilização humana. E por fim, chegamos às leituras das lições da Escola Bíblica Dominical, que será apresentada neste domingo. E já tratamos
da lição do próximo trimestre. Deus abençoe a você que nos ouve. Estes hinos que são tocados serão aqueles que serão apresentados, que é recomendado pelo autor da lição, e que também nós venhamos assimilar a letra do hino para que possamos louvar ao Senhor com alegria. Deus abençoe você que é matriculado e é inscrito em nosso canal. Você que não é, se inscreva, e que Deus continue nos abençoando, e a nossa família que tem se conduzido dentro dos princípios do Senhor, dentro dos ensinamentos que são apresentados na maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe.